Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho para a gente fechar mais uma semana. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, dia 29 de março, luz e paz para todo mundo. Para quem está chegando agora, graças a Deus, sempre gente nova chegando. Eu sou o Ricardo Melo, aqui do Instituto Namastê. E lembrando a vocês, hein? Baixem nosso aplicativo, IRM Oficial. Eu tenho encontrado muitas pessoas na rua, aconteceu hoje na hora do almoço. Uma moça me cumprimentou e falou: Nossa, a parente, né? Acho que era a namorada do irmão dela, mandava a pílula para ela. Aí terminou o namoro, ela ficou sem receber. Isso tem acontecido muito, gente. Pessoas que querem receber a pílula, mas não recebem porque alguém, por algum motivo deixa de enviar. Baixa o aplicativo, é de graça, não é? IRM Oficial. Você vai receber pílula diurna, noturna, pílula em inglês, espanhol, português, ainda tem a pílula infantil para as crianças. Baixa aí, IRM Oficial, e nunca mais você vai ficar sem escutar a sua pílula do Evangelho, tá bom? Gente, a pergunta de hoje, na verdade, assim, me deixa muito triste, sabe? Já estou antecipando minha posição a esse respeito. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, na autonomia que lhe cabe, né, como a Suprema Corte do nosso país, por unanimidade, apoiou o sacrifício de determinados animais, aliás, determinado não, o sacrifício de animais em cultos religiosos. Havia um pleito contrário do Ministério Público, me falha a memória aqui do Rio Grande do Sul, questionando essa prática, né? E o Supremo, como unanimidade, defendendo a liberdade religiosa, apoiou todo esse processo. Eu confesso para vocês que eu fico muito triste, né? E a gente recebeu mensagens hoje pedindo para falar a esse respeito por motivos óbvios, né? Em pleno século XXI, você ainda ter pessoas que acreditam que sacrificar animais vai aproximá-las de Deus é um contrassenso e um atraso moral, intelectual e espiritual de todo tamanho. Na época de Jesus, só que nós estamos falando de 2000 anos atrás, em que se imolava o cordeiro, em que se sacrificava animais. Jesus mostrou que o sacrifício mais agradável a Deus é o que a gente faz do nosso ego. Jesus dizia: Se tendes algo antes de rezar, vai, reconcilia-te com teu irmão enquanto tu ainda estás a caminho. Esse é o sacrifício verdadeiro, né? Que a gente faz do nosso ego e não de animais, sabe, que estão buscando a sua evolução. E o que é pior, né? Chancelado pela Suprema Corte do nosso país. Para mim é um atraso gigantesco. Veja bem, eu estudei direito e pensando, né, dentro da cabeça dos juízes, eu entendo a lógica deles quando analisam a lei seca de maneira pura e simplista. Eles estavam defendendo a liberdade religiosa, que é uma garantia constitucional. Ok, né, eu entendo isso. Só que aí também existe uma garantia à vida e a questão dos animais, que eu acredito que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais forte e evidente na nossa sociedade, que a gente vai seguir o exemplo de alguns países europeus, do Canadá, em que os animais são muito mais respeitados do que aqui, e que muito em breve haja uma legislação, juro, essa é a minha esperança, de que qualquer pessoa que maltrate um animal, isso seja comprovado, arque com consequências graves aqui na matéria. Não por vingança eu falo isso, mas por uma questão de educação do ser mesmo, né? Porque do ponto de vista espiritual, quem maltrata um animal comete crime com certeza terrível perante a lei divina, não é? Não se julgue isento de responsabilidade se você maltrata animais, seja por qual motivo for, porque é um animal. Pelo contrário, todos os seres que Deus criou têm uma importância fundamental, senão Deus não teria criado, concorda? Então, deixo o meu lamento público aqui, endosso o lamento de todos, entendo racionalmente a cabeça dos ministros do Supremo que julgam estar defendendo a liberdade religiosa, que é com certeza um argumento extremamente válido, mas definitivamente para defender a liberdade religiosa você não precisa matar animais, né, para poder exercê-lo. Aí sim, eu concordo que é um processo altamente retrógrado do ponto de vista espiritual. E eu acho, gente, que mesmo você que não ama animal, né, que não quer ter um cachorro, um papagaio, papagaio é bom não ter mesmo que é um animal silvestre, a não sei que o Ibama libere, mas um papagaio, um gatinho ou qualquer outro animal que você queira, né? Que seja liberado para a gente ter, mesmo que você não goste, acho que o mínimo de bom senso de qualquer pessoa espiritualizada é entender que a gente não pode maltratar animais, seja lá por qual motivo for. É aquela história, a gente ainda vive numa sociedade que a gente se alimenta da carne de alguns animais, né? Essa é uma outra história sempre muito polêmica, que no mínimo, na minha opinião, porque é o que eu faço, no mínimo, pelo menos orar, agradecendo a Deus e endereçando essa energia positiva àqueles que deram a sua carne para que a gente mantenha a nossa vida aqui enquanto a gente, né, não aprende a viver sem essa matança toda da cumilança da carne. O mínimo de decência a gente precisa ter. Então, a gente nem isso tem. Agora, sair maltratando animal para dizer que nós vamos nos aproximar de Deus, desculpa,
a quem tem esse tipo de crença, mas a nossa fé precisa ser raciocinada, como nos ensina a espiritualidade superior, e com certeza a gente não pode ficar omisso a tudo isso, tá? Com todo respeito a quem pensa o contrário, sempre, né? O contraditório é um direito de todos. Jesus deixou muito claro, né, que o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não, para a gente não ficar em cima do muro. E não dá para poder dizer sim a esse tipo de situação, quando a gente, em pleno século XXI, ainda apoia a matança de animais, porque tem pessoas que acham que isso vai aproximá-las de Deus. Gente, nós precisamos de mais evangelho nas nossas vidas, mais consciência e menos agressividade, tá bom? Muito bem, Deus abençoe a todos vocês, luz e paz, apesar da nossa tristeza, a alegria de você estar aí do outro lado, compartilhando conosco a nossa pílula noturna. Obrigado a vocês, né, de mais de 100 países que nos escutam aí todos os dias, e reforço o convite carinhoso, baixe um aplicativo IRM Oficial, compartilhe, gente, não só a pílula, mas o banner também da Pílula do Evangelho. Essa campanha é muito importante, porque nos banners a gente coloca links para vocês, promoções para vocês, não é só venda de curso não. Nos banners a gente entrega muito conteúdo gratuito que muita gente não consegue baixar porque a pessoa compartilha só o áudio e não compartilha o banner. Então, mesmo no aplicativo, lá tem um banner junto com o áudio. Você compartilha o áudio, por favor, e o banner, para que a outra pessoa que receba o conteúdo completo. Você pode nos ajudar nisso? Gratidão antecipada, tá bom? Meus amigos, fiquem com Deus então. Ótima noite para todos vocês, excelente final de semana. E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve.